Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa palestra hoje. Me chamo Rodrigo Garcia, sou professor de gastronomia do SENAC, natural do Mato Grosso do Sul, e resido em Criciúma já há 6 anos. Tá? Nossa palestra hoje vai falar histórias sobre a gastronomia de Criciúma, e também vamos colocar o link de presença a vocês no início da nossa palestra e também no meio e ao término da nossa palestra, tá? E após o término da nossa palestra, estarei aberto num tempo de 15 minutos para responder perguntas de vocês. O link já coloquei o link para vocês acessarem. O link de presença. O link de presença já está no chat. Perguntar a vocês se vocês estão vendo no slide ali, Semana Acadêmica de Criciúma, e sua cultura e história de gastronomia, está vendo perfeitamente. Então, vamos lá. Iniciamos, então, a nossa palestra hoje sobre a Semana Acadêmica. Semana Acadêmica de Criciúma, sua cultura e história de gastronomia. Nós vamos relatar aqui sobre a gastronomia na época da mineração e até os dias atuais, tá? A nossa palestra tem essa apresentação, a estrutura da apresentação da nossa palestra fala Criciúma, sua colonização, o carvão e a estrada de ferro, marmita do mineiro, relato de experiência e tradição e contemporaneidade. Criciúma e sua colonização. Antes da chegada da colonização portuguesa, a região já era habitada por nativos. A colonização portuguesa, junto com a colonização italiana, eles saíram da região de Vêneto, 30 dias num navio, pararam em Rio de Janeiro, trocaram de embarcação e nessa embarcação vieram para Florianópolis, que era conhecido como Desterro. Novamente trocaram por outra embarcação e vieram a Laguna. E Laguna vieram até Pedra Grande, onde eles fizeram seu trajeto através por pequenas embarcações, outros também a pés, né, ou por carroça. E durante esse percurso também, as pessoas que já habitavam nesse lugar, que eram os índios, considerados como nativos, né, conheceram também, tiveram um encontro com os colonizadores, e onde eles tiveram conhecimento sobre a terra que foi fundamental para eles. Em Criciúma, os índios ocupavam terras antes da chegada dos imigrantes, né? Eram descendentes da tribo Xoclen. Essa tribo já existia há muitos anos na região de Criciúma. Criciúma foi fundada em 1880. Os colonizadores chegaram em Criciúma no final de 1879. Então, dia 6 de janeiro foi onde foi fundada. Essa data, 6 de janeiro de 1880. E nela foi por imigrantes italianos, né, que escolheram as margens do rio
para encontrar pequenos povoamentos. Instalaram-se 22 famílias. 22 famílias foram que vieram nessas embarcações da Itália. E aqui nós temos o nome dessas famílias. Dentre elas, nós temos sobrenomes Pisetti, Scott, Sônego, Benedetti, Casagrande, Luca, Dário, Pavan, Neto, Martinello, Pierre, Zanetti, Milanese, Dário, Belíssimo, Miller, Milioli e Ortolano, Vencio, Pizza e Barbieri. Entre eles, também trouxeram seus alimentos típicos da região. Os alimentos típicos que eles tinham nas regiões da Itália eram pizza, macarrão, polenta, e também eles tiveram que trabalhar na terra para poder cultivar esse tipo de alimento. Algumas décadas, quer dizer, algumas épocas, eles tiveram sucesso, mas só que eles não contavam com o clima que existia nessas regiões. Por exemplo, o trigo ele não fluiu, não desenvolveu devido ao clima da região. Então, eles tiveram que se adaptar a outras farinhas. Utilizaram as farinhas da base dos tubérculos, como batata. Também utilizaram muito a farinha de mandioca, que aprenderam a cultivar e também utilizar desse alimento através dos nativos, né? E era encontrado com muita abundância na região. E além do tubérculo que havia na região, como a mandioca, eles também se desenvolviam conhecimento através dos nativos, como pesca, caça, que era em abundante. Assim, como eles chegaram na região, os colonos, eles tinham uma dificuldade de se locomover na região, porque era muito nativo, a mata era muito densa, então existiam picadas, ou seja, trilhas, né, que eram abertas por outros colonos. E entre eles, a maior dificuldade que esses colonos tiveram na região foram enfrentar onças e também que existiam porcos do mato, veados também existiam em abundância na região. Aqui eu vou falar um pouco da colonização, né? A colonização africana, né, que também é fundamental para a região, onde participaram de um progresso imenso da povoamento e da colonização de Criciúma. E eles também fizeram parte da mineração, né? E aqui nós temos nos bairros do operário da cidade e a estrada férreo. É uma estrada bem conhecida e característica da cidade de Criciúma, entre outros. A sua contribuição, ela retrata, por exemplo, um momento aqui, um monumento em que homenageia seu mineiro no centro da cidade. Esse monumento, ele é presente no centro da cidade de Criciúma, né? Retrata um trabalhador na mina de carvão há muitos anos atrás, pelo senhor Manuel de Costa. Manuel Costa. Aqui nós temos a cidade de Criciúma e sua colonização. A cidade recebeu também poloneses, alemães, portugueses, espanhóis, árabes, que junto a eles veio também as suas cultura gastronômicas, que hoje são bem presentes na nossa cidade de Criciúma, né? Na região também. E através dessas culturas também veio as religiões, que nos dias atuais continuam recebendo ainda imigrantes, né? Os imigrantes hoje, que nos últimos anos Criciúma recebem, são do país da Angola, Argentina, Colômbia, Equador, Estados Unidos, África, Gana, Guatemala, do Haiti, República Dominicana, Líbano, Paraguai, Peru, Rússia, Senegal, Togo, Uruguai e Venezuela.
A maioria dos imigrantes do município tem recebido oriundos do Haiti também, e são bem presentes na nossa região. Aqui, vou exibir um videozinho para vocês, tá? Para vocês acompanharem uma história de uma italiana. Ela vai contar um pouquinho da história, como era antigamente a residência do italiano e também o seu dia a dia. Cada vez que a dona Carmela volta à antiga casa que cresceu, é como se revivesse a infância e a juventude. Boa parte da história do início da colonização de Criciúma ainda está muito viva. Na parede e na memória, as ramificações da família. Ela é bisneta do casal que veio da Itália com 2 filhos e uma penca de netos. Meu pai veio da Itália com 1 ano e 3 meses. Vieram 3 irmãos, ele e mais 2 da Itália. Depois os outros nasceram aqui. Da sala da costura saía boa parte da renda. Na sala de estar, a família se reunia todas as noites para rezar. Enquanto os garotos dormiam num quarto, as moças ficavam em outro. Dava um trabalho arrumar a cama. Essa cama aqui, o colchão é de palha, né? O colchão tem 4 aberturas e a gente mexia para arrumar a cama todo dia de manhã. Mas era confortável, dona Carmela? Era, a gente se criou tão bem. Não doía as costas, não doía. Um pouco de pó, um pouco de cor. Os antepassados da dona Carmela foram uma das 22 famílias que saíram da região do Vêneto, na Itália, para serem os primeiros colonizadores de Criciúma. Eles estavam encantados com a ideia de prosperidade no novo mundo que o governo imperial do Brasil divulgava na Europa naquela época. Em 6 de janeiro de 1880, os 145 italianos chegaram por aqui para desbravar um lugar totalmente desconhecido. Lugar que depois de alguns anos também começou a ser descoberto por imigrantes de outras nações. E foi aqui, numa praça Nereu Ramos, parecida com a que nós conhecemos hoje, que a cidade foi crescendo. E aqui nessa praça, as pessoas vinham no sábado, domingo, em volta da matriz, tinha um campo, tinha um pequeno lago, onde as pessoas se reuniam, e onde aconteciam todos os fatos importantes da cidade. Também foi da praça que surgiu o nome da cidade, mesmo que na época fosse um distrito de Araranguá. E sabe por quê? Bom, o motivo ainda está ali, plantado. Um capim chamado Criciúma. Era muito comum aqui na praça. Enquanto os moradores se divertiam no domingo de manhã, os cavalos esperavam os seus donos comendo a plantinha. E daí ficou Criciúma. Até o dia em que o bisavô da esposa do seu Salomão resolveu mudar. Seu Arthur Souza era gerente da Estrada de Ferro e aproveitou a reforma ortográfica que aconteceu. O desenvolvimento da região, baseado no carvão. E aí as pessoas, como está lá escrito na frase do Congresso, Criciúma. As pessoas ficavam confusas. Então foi feito um movimento de algumas pessoas e aí acabaram simplificando o nome para Criciúma. De Criciúma a Criciúma. Uma história que começa com a chegada de bravos imigrantes e deslancha com a descoberta do carvão e o seu potencial econômico. A exploração do carvão, a venda do carvão, aí houve a necessidade de se tornar um local autônomo, independente. E veio a emancipação. Essa emancipação fez com que o Criciúma se tornasse mais forte ainda. Depois de 135 anos de tantas mudanças, tem uma coisa que nunca mudou. A característica dessa terra e acolher quem é de fora. Um lugar que dá oportunidade para quem quer recomeçar. E olha, os imigrantes foram o nosso primeiro exemplo. Foram Famílias guerreiras, talvez. todos guerreiros. Para se colocar. A minha avó, uma criança de 3 meses, sair da Itália, vir num país, num lugar desconhecido. É coragem, né?
Então, né? Como é importante a história, né? A história em si ela é fundamental para contar e também para identificar através de relatos. Os relatos existem ou através de fotos ou através até de registro de alimentos encontrados na época. Isso, no conjunto, forma a identidade do local, característica do local em si próprio. E através dessa característica também surge grande descoberta e aonde se aprofundamos cada vez mais em sua história, né? Um exemplo do carvão, né? Aqui o carvão foi descoberto em 1893 numa questão de um proprietário de uma terra. Ele foi fazer uma queimada, uma saraivada na terra, como se diz, né? Na região, e até os próprios indígenas, né, trabalham dessa forma. A saraiva quer dizer, tu queima a mata, as raízes estão muito juntas, então ela passa por uma queima para você preparar essa terra. E o momento que essa terra vai ser preparada, de início ela tem que ocorrer essa queima para preparar o solo e depois a adubação. E nessa ocasião que ocorreu essa queima, um dos proprietários ficaram muito impressionado, porque ocorreu a queima há 3 dias. E após essa queima, eles perceberam que existia umas pedras que tinham um fogo muito incandescente. E ele não se contentou com aquela descoberta, né? Mandou para o Rio de Janeiro para fazer uma análise sobre aquela pedra. E essa pedra descobriram que era o carvão mineral. Foi através desse método que foi aplicado, que foi a saraiva, que é a queima da mata, que foi descoberto o carvão. Criciúma teve um fator impulsionador do seu desenvolvimento urbano, populacional com econômico, da atividade carbonífera. A atividade foi em 1946, recebeu o título da capital brasileira do carvão, onde teve seu maior destaque na linha de produção de carvão mineral. Com a atividade carbonífera também houve-se um aumento do minério do estrangeiro, com cidades de atividades que atraem muitas pessoas vindo também à procura de emprego. E através também da mineração, vieram muitas pessoas de outras regiões, porque o carvão teve um grande destaque na década de 40, 50 e 70. E através disso também veio outros imigrantes, onde trouxeram, como os árabes trouxeram a parte de tapeçaria, né? Os portugueses também foram fundamentais, assim como os italianos, poloneses, espanhóis, dentre outros, africanos também, né? A ferrovia constitui-se em uma rede de pessoas e mercadorias. Nessas informações articulam a localização da região. A ferrovia foi construída pelo objetivo de transpor o carvão. Em 1923, foi no início do transporte dos passageiros. Como transportavam os carvões também nessa época, a cidade foi desenvolvendo e cada vez recebendo mais imigrantes. Então, dentre a cidade, como ela sofreu essa expansão, tiveram também que criar novas estações, ou seja, para transportar os passageiros na região, né? E sendo construídas 3 estações ferroviárias na central, de Sangão e também do Pinheirinho. Como eu havia relatado, já a gastronomia tem uma formação e identidade. O paladar defende no homem a sua personalidade nacional, e é dentro da personalidade nacional e regional que prende-se um indivíduo de modo tão íntimo às árvores, às águas, às igrejas velhas do lugar onde nasceu, onde brincou um menino e onde comeu o seu primeiro fruto proibido. Freire, em 2002.
Essa gastronomia, ela forma a formação da ideia dela que ela relata todo o histórico, a vivência do local. Ela é carregada de informações, tanto como na parte de influências gastronômicas, influências regionais e locais também. Dentre elas também agregamos a parte de religião e métodos de produções agrícolas. A marmita do mineiro. Aqui nós vamos contar a história do cardápio da marmita do mineiro. Através dos processos históricos, estabelece uma relação com o cardápio dos mineiros que levavam para o seu trabalho na sua marmita. Eles levavam dentro da marmita, esses são os mineiros da parte subterrânea. Eles preparavam uma marmita que era empilhada, uma sobre a outra, e desciam para realizar o momento de refeições só na parte subterrânea. Eles não vinham na parte térrea da mina. No momento que eles desciam para o trabalho, eles saíam só no término do seu trabalho. E dentro da mina, eles tomavam o seu café, naquela época, como não tinha garrafa térmica e para atender todos, eles levavam seu café dentro de uma garrafa de vidro, essas garrafas de cervejas, né? E os que tinham suas garrafas térmicas acabavam quebrando no momento do trabalho, porque no momento que eles desciam, eles não retornavam, só retornavam ao término do seu trabalho. E a marmita, eles, para aquecerem o alimento, eles faziam tipo um banho-maria. Eles pegavam um latão, cortavam ao meio e faziam fogo na parte debaixo do latão, que continha água no seu interior, e ali colocavam suas marmitas para aquecer, né? E a marmita deles eram bem farta. Como era um serviço muito braçal na época, né? Não existia os métodos automatizados, como é hoje moderno. Naquela época tudo era braçal. Então, dentro da marmita havia arroz, feijão, carne, polenta, as carnes eram peixe, suíno, carne de gado. Então, eles tinham que comer muito bem para aguentar todo esse tempo na parte interna da mina, né? E também tomar um café da manhã bem reforçado. Esse café da manhã tinha pão caseiro, e junto com eles também tinha polenta. Entende-se que a gastronomia típica do local pela história da formação dessa região. Essa gastronomia típica do local e da região se formou graças assim, aos recursos que eles encontraram na região e também começaram a produzir os seus alimentos que eram das suas cidades de origem, né? Como, por exemplo, os italianos produziam seus alimentos, a polenta, o pão, né? Então, sempre preparava essas marmitas um dia de antecedência. No caso, se ia trabalhar no dia seguinte na mina, eles preparavam na noite anterior ao dia de trabalho. Os legados culinários nativos indígenas dos imigrantes portugueses, africanos e alemães e italianos. Esses legados nativos foram onde eles difundiram o conhecimento junto com os nativos. Eles perceberam o seu modo de produção de alimento e, assim como os nativos tinham um conhecimento também do plantio da terra e lá eles se alimentavam através dos frutos nativos, os imigrantes também foram aprendendo esses conhecimentos. E também, através dele, começaram a expandir toda a tua história gastronômica de origem. E a alimentação dos imigrantes era limitada, né, por fatores ambientais, climáticos, comerciais, financeiros, devido a isso, muitas receitas de pratos não foram passados para gerações posteriores. Como eu havia citado, eles
tinham o conhecimento do que iriam produzir, mas só que eles não tinham conhecimento do clima. O fator clima era fundamental para ter esse desenvolvimento do que eles produziam na região. Então, tu tem que conhecer muito a região e saber o que tu pode produzir nela, né? Questão isso climático e também a região do Planalto, parte mais baixa, parte mais alta. Então, tudo isso influencia no desenvolvimento da plantação e também do qual será o cultivo que tu vai exercer sobre ela. Aqui nós temos um dado, um levantamento, né? Esses estudos foi em 2018, né? Foi a prática de alimentares dos colonos encontrado nas marmitas dos mineiros. Esse dado aqui tem 84% na marmita dos mineiros era arroz e feijão. 22% era carnes, né? Entre carnes tínhamos peixe, que era abundante na região, como caça também, e salada, 12%. A salada tem esse percentual baixo, como eles ficavam no interior da mina, a salada perdia, ela azedava, ou seja, ela estragava muito facilmente. Então, eram poucos que consumiam a salada, devido a que não tinha como armazenar ela e manter a sua qualidade. Massa nós temos aqui os pães, os macarrões, né, que eram produzidos, né? Aí 44% e 32% temos polenta, ovo e minestra. Também eles consumiam bastante essa alimentação, né? O cardápio era bastante homogêneo, formado por arroz, feijão, carne e, ocasionalmente, massa. Aqui nós temos um relato de uma pessoa que fez parte dessa vivência, né? E ele também é pai do nosso amigo de trabalho no Senac, né? O professor Rafael, Sr. Clayton Luiz Mastella, uma pessoa de um coração imenso. Se dispôs a fazer parte também desse fato histórico presencial, no tanto, logo a seguir nós vamos citar a parte que ele relatou, que devido esse relato dele, que foi muito importante para nós realizarmos esse levantamento, para apresentar a nossa palestra, porque na parte gastronômica existe só por relatos mesmo. A questões de imagem, fotos, não existe no momento no registro, né? Mas estão organizando todo esse material também para ficar mais presente para todos que quiserem conhecer a história, a vivência e a gastronomia dos mineiros da região. Aqui como relato da experiência, o café da manhã. O café da manhã tinha o pão caseiro, bolinho de chuva, cavaquinho, queijo, salame, aipim, batata, né? E na garrafa de vidro eles tomavam café frio. A parte dos salames ali, eles trabalhavam na parte suína. Como eles não tinham muito hábito de consumir tanto a carne suína, então eles preparavam mais na parte de embutidos. E no almoço era servido arroz, feijão, polenta, e às vezes tinha massa, carne de boi, galinha, suíno, peixe, e salada que eles iam na marmita era o repolho, tomate, beterraba, cenoura ou algum legume da época. A marmita era de alumínio, era empilhada uma em cima da outra, né? A grande maioria não comia salada, pois azedava, a marmita era feita à noite, com a noite anterior, que aqueciam num banho-maria dentro da mina, né? E a grande maioria comia em marmita fria, ou seja, eles não esperavam aquecer. Como era muitas pessoas trabalhando na mina, e eles tinham seu tempo de produção, e o calor também era muito insalubre o local, eles não esperavam aquecer, então eles consumiam sua marmita. Tradições contemporaneidade. Polenta com ragu.
Conforme o levantamento que eu fiz através dos estudos dos colonos, mais as regiões, eu elaborei, dentro dessa contemporaneidade, uma polenta com ragu. Ou seja, através dos estudos ali, tínhamos a polenta, né? A carne eu trabalhei ela, fiz um ragu, e utilizamos também queijos, né? Aqui nós temos polenta com ragu. A polenta ela é 170 gramas para a montagem. Eu elaborei a polenta com 170 gramas, o ragu, uma porção de 250 gramas, né? E parmesão, uma colher de chá, ou seja, 10 gramas. Um manjericão de folha, um fio de azeite, né? E o molho sugo. Esse molho sugo, ele é agregado ao ragu. O ragu é uma carne que passa por um processo de cocção que é selada e depois ela vai passar por uma cocção com umidade. Eu vou irrigá-la ela com vinho tinto e ela vai ficar cozida em cozimento por tempo de 6 horas em fogo médio. Então até a carne ficar totalmente macia. E o molho sugo, ele vai ser agregado junto com essa carne, e a polenta, eu montei ela, deixei ela mais estável, e fiz um corte com ar e coloquei ela sobre um prato e levei para gratiná-la. Aqui explica, unte uma forma com azeite e coloque a polenta. Cubra a polenta com a camada fina de parmesão e de gorgonzola e gratine ao forno. Esquente o molho sugo com ragu. Coloque o molho ao redor do prato fundo e coloque a polenta no centro e enfeite com manjericão. Aqui está o mise en place, né? Ali temos o vinho, a cenoura, o alho, a cebola, alecrim e temos a carne que é o acém. Ao nosso lado direito nós temos o alho, a cebola e o molho sugo. E à frente nós temos uma base de caldo de frango e temos a polenta. E junto a ela nós temos uma cebola. Aqui eu estou selando a carne para pegar sabor. Isso se chama uma técnica de Maillard. Tu vai selar a carne e vai fechar os poros dela e manter a suculência na parte interna da carne. Isso auxilia no sabor e também ela absorve mais os outros sabores, os outros ingredientes que vamos agregar. Como ela está selando, em seguida vai entrar o restante das guarnições. E colocamos agora, agregamos a ela o alecrim, muito aromático, o alho, a cebola e a cenoura. Por que nós não colocamos de início a cebola, o alho e a cenoura? Porque nós temos que caramelizar essa carne, manter o sabor, né? E em seguida colocamos a cebola, a cenoura cortada em brunoise e também o alho. Aqui iremos preparar o molho sugo, um fio de azeite, um alho, e a cebola. Todos cortados em brunoise.
Em seguida, iremos preparar a polenta. Aquecemos a panela, aqueci a panela, colocamos um fio de azeite, cebola, uma leve dourada na cebola, retornamos ao molho sugo, iremos preparar. Colocamos agora um caldo, né? Seja um fundo, a base dele é feito de frango. Farinha de milho para fazer a polenta. Ela é um pouco mais flocada, essa. Queremos utilizar. Por que colocamos um líquido frio e mexemos com o fouet sobre ela? Porque isso para tirar o ar que existe entre a farinha e o líquido e também para não empelotar. E ó, se tu coloca a farinha de milho dentro do caldo, ele com a cocção já elevada, em seguida ele acaba empelotando. Então temos que colocar em temperatura ambiente e ir agregando o amido. Amido não. Só. Tempo de cozimento a polenta, 25 minutos. Fogo baixo. Molho sugo um tempo de uns 6 minutos. E o ragu, 4 horas. Aqui nós temos a imagem do nosso prato elaborado. Aqui está o ragu, feito com acém, a polenta, que foi cortado com alho e foi colocado ao forno para gratinar, e em cima um chip de queijo parmesão. Então essa foi a nossa palestra sobre a gastronomia da região e história de Criciúma. Agora nós estamos com 15 minutos abertos para perguntas. Olá, boa noite, estão me ouvindo?
Gostaria de saber de vocês, querem fazer uma pergunta, tem alguma dúvida? Estou aberto a perguntas. Gente, agradeço a presença de vocês. Fico bem feliz que pude dar uma explanada sobre a história da cidade de Criciúma. Como eu não sou da região de Criciúma, achei muito interessante, né? Quem de nós não moramos na nossa própria cidade e não temos conhecimento dela totalmente, né? E assim como eu não tinha conhecimento da cidade de Criciúma e sua história, fiquei muito encantado, né? E também pessoas que fizeram parte desses relatos também foi fundamental. Através dele, eu pude fazer um levantamento que abrangiu de um todo, assim, desde do surgimento da cidade, Criciúma e a região, né? E agradeço também os professores e todos que estão presentes no chat, né? E fico feliz de ter pegado justamente essa história sobre Criciúma. Como eu sou da área de gastronomia e trabalho com isso, foi um conhecimento que agregou muitos valores na minha parte como professor e também vou levar um conhecimento histórico para toda a minha vida. Agradeço também a todos da equipe que desempenharam na organização desse evento também, pessoas assim que abraçaram de uma forma assim encantadora para que acontecesse esse evento dessa semana, né? Todos propuseram em cada um da sua forma e cada um com o seu setor e em atender todos presentes, né? Ficam bem felizes pela atenção de vocês todos, tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho de todos também. Me despeço a vocês todos. Espero revê-los novamente na nossa próxima semana, né? E também trazer novos conhecimentos sobre a palestra e sobre a cidade em si, num contexto geral. Gente, agradeço toda a atenção de vocês. Tenham uma ótima noite. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.